1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. 11, de 17 a 34. Paulo diz assim, referindo-se à celebração da ceia do Senhor, a festa do ágape, a reunião do encontro de amor, conforme os da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, entendiam essa celebração. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Prestem atenção, por favor, todos. O contexto histórico dessa reunião da ceia no Novo Testamento era algo completamente diferente do que está acontecendo aqui entre nós. Um pãozinho desse não mata a fome de ninguém. E esse vinho aqui, eu nem sei se é suco de uva ou se é vinho mesmo. Esse aqui é suco de uva? Às vezes é vinho. Mas não dá para embriagar ninguém nem se você beber a bandeja inteira, né? Mas lá na igreja primitiva, eles não pensavam em pão apenas como elemento feito de trigo. E o vinho era vinho. E não tinham inventado esses cálicezinhos econômicos para a melhor gestão de Eucaristia comunitária.
Ao contrário, cada um levava de casa o que tinha. Era a comida da casa. Então, havia gente que podia levar garrafões de vinho. Ao passo que podiam levar muitos pães e levar também carne, levar outros elementos. Não se restringia estritamente ao que fosse trigo. O vinho era o vinho. Agora, o pão era a comida, assim como quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós não estamos dizendo, Senhor, me dá um pãozinho francês todo dia, né? A gente está pedindo comida. De modo que aquela ceia era um banquete comunitário. E o espírito deveria ser o seguinte: cada um viria e colocaria à mesa o que tinha não para si próprio, de modo que quem tivesse mais estaria ajudando quem tivesse menos, ou até quem não tivesse nada. Cada um levava o que podia. Quem podia muito, levava muito. Quem podia pouco, levava pouco. Quem não podia nada, levava a si mesmo. E qual era o espírito? Em assim fazendo, eles estavam afirmando para a consciência deles, uns para os outros, a verdade mais simples e essencial do Evangelho, que tem a ver com graça de Deus. Nós vivemos da graça, recebemos graça. O Senhor, o Pai, faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele não distribui as coisas com conta-gotas. Na natureza, tudo é absolutamente comunal. É na sociedade humana perversa, tomada de egoísmo, de pecado, de castas, de classes, de divisões, de estratos, de substratos, é que as classificações demoníacas se instalam e as pessoas são julgadas pelos que têm, pelo que não têm, pelo que sabem, pelo que não sabem, pelo que aparentam, pelo que não aparentam e assim por diante. Mas o Evangelho, quando nos apresenta a ceia do Senhor, além de que o faz para que nós nos lembremos do sacrifício de Jesus, que é pura graça vicária, ou seja, oferecida a todos e absorvendo os pecados de todos para Ele mesmo, de modo que hoje nós comemos não do pão impregnado pela nossa culpa, mas do pão abençoado que Ele ofereceu para nossa salvação. Além disso, ela também nos lembra o significado de tudo quanto espiritualmente nos é servido de graça. E ela afirma esse fato na perspectiva de que aquele que recebeu de graça, dê de graça. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que de graça recebeste, de graça dai. E isso, obviamente, não é proposta do Evangelho que se restringe apenas a um evento mensal. No evento mensal, ou semanal, ou tantas quantas sejam as vezes que desejemos praticá-lo, como um rito que não quer virar uma coisa de ratinho de hamster, mas um movimento vivo, não quer, portanto, o Evangelho restringir essa realidade apenas à simbolização no dia do evento, mas quer que o dia do evento seja o relembrar, o reaquecer, o reavivar, o retomar
o reforçar da nossa consciência na certeza de que o nosso chamado é para que nós sejamos um pão eucarístico, um pão partido todo dia na nossa vida, um pão que tenha desdobramentos, um pão que vá se dando, um pão que não se economize, um pão que não seja só para nós. Assim como nós todos temos sido atingidos por aquilo que não vem de nós, mas que nos transcende, e que vem do alto, e que vem de graça, e que vem da graça, e que vem de Deus. E a gente recebe todos os dias aquilo que nenhum de nós poderia pagar para receber. Nós somos visitados todos os dias por milagres e milagres de perdão, de bondade, de refazimento da nossa vida, que não estão abertos para aquisição. Apenas porque o coração se manifesta quebrantado e contrito e em fé, e o Deus de toda a graça nos visita com toda a sua bondade. Todo dia. E por isso, se espera que aquilo que a gente recebe de graça, a gente passe de graça no nível da horizontalidade. Eu recebo um perdão infinito todos os dias, porque a minha vida é uma contradição diante do infinito, diante do santo. E sou chamado a oferecer perdões finitos, relativos, cotidianos, todos os dias em relação àquele que é igual a mim, um pecador como eu. De modo que é o mais maravilhoso de todos os negócios ser perdoado do imperdoável e perdoar o perdoável. Não se está pedindo de nós demais em coisa nenhuma, nem naquilo que nós julguemos absurdo pelos nossos julgamentos ou pelas nossas medidas que podem se apequenar e ficar extremamente diminutas. Então, quando a igreja se reunia, esse era o espírito, essa era a lembrança. Só que alguns que tinham mais, como diz aqui Paulo, levavam uma grande quantidade, mas separavam. Isso aqui é a porção da família tal. Ficava alguém ali abraçado com o negócio. Aleluia, vim para o ágape do Senhor. Quando é que vai começar? E alguns até exibiam seus pães lindos, suas coxas de aves, para lá e para cá, seus pedaços de carne, suas picanhonas, seus cupins, seus vinhos de safra. Ai. E tinha os irmãozinhos ali com uma bagacinha, ou com um pãozinho desse. Ou então com um copinho vazio, andando para lá e para cá. Será que alguém vai se lembrar de mim? Aí começavam a comer. E tinha gente entornando no gargalo. Oh, glória a Deus, aleluias! No gargalo! Outros, assim como aqueles porcos medievais, reis ingleses e franceses, ou bárbaros melados, glória a Deus, aleluia, prosperidade da minha casa. Tinha gente que ia ficando até meio de porre. Fim da reunião, o cara já estava dizendo aleluias. Já naquele estado. Paulo diz isso a eles. Olha, o que eu tenho a dizer a vocês é que vocês se reúnem para o mal e não para o bem. Vocês se reúnem para pior e não para melhor. Essa ceia que vocês estão comendo é a ceia da doença, da disciplina,
do egoísmo. Vocês estão fazendo introjeção de maldade. Vocês estão se alimentando das castas, das divisões. Vocês estão comendo pecado. Vocês estão botando para dentro e internalizando as noções do mundo. De um mundo de castas, de superioridades e inferioridades, de belezas e de feiuras, de poderes e de fraquezas. Vocês vão e ainda desfilam os seus desfiles de pseudo-prosperidade contra a pobreza de alguns, de tal modo que quando vocês se reúnem não é para melhor. Cada vez que vocês se reúnem, isso introjeta o pior em vocês. E ele vai ainda mais além, dizendo o seguinte: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou que morrem, ou que se enfraquecem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com esse mundo de castas, de divisões, de grupos, de subgrupos, de gente que pertence a categorias elevadas e a outros aos quais nós relegamos a planos de inferioridade, dividindo homens de homens, pessoas de pessoas, numa maldade de juízo horizontal que chama sobre nós o juízo de Deus, não para nos destruir, Paulo diz, é para ver se nós somos salvos da mundanidade, para não sermos condenados com o mundo. Aí alguns olham para isso, ficam imaginando, por exemplo, numa hora como essa, o anjo do Senhor andando por aqui, de olho na moçada, para ver o que é que vai rolar, né? Aí disse, aquele ali é um safadão. E olha que aqui já não tem mais essa história do pãozão e do pãozinho. O pragmatismo protestante, católico, o católico reduziu tudo a um solzinho de hóstia. E o protestante a esse pedacinho de pão. Com esses cálicezinhos aqui que a gente compra ali no mercado, no bazar religioso. De modo que, do ponto de vista do evento, nós estamos salvos em relação a este evento. Mas a questão nunca foi só o evento apenas retratava a atitude cotidiana deles. Eles faziam aquilo na festa do ágape, que ainda tinha o nome de festa do amor, é uma ironia, uma contradição, porque era isso que eles faziam na vida. Se eles tinham a cara de pau, o cinismo, de virem para a festa do amor, praticar aquela manifestação circense de prosperidade material, egoísta, divisionista, embriagada, alienada, entorpecida contra a vida dos que nada têm, quanto mais no cotidiano deles. Era aí que eles passavam por cima sem ver, era aí que eles se tornavam seletivos mesmo, em relação a quem acolhiam, a quem não acolhiam. Era em relação a isso que eles faziam julgamentos estéticos. Quem tem cara bonita a gente recebe, quem tem cara feia a gente não recebe. Quem chega cheirando bem já entra mais fácil na vida da gente. Quem chega incesesado tem que receber um exercício de uma graça muito grande para ser acolhido, nunca abraçado, porque é contagioso. Quem chega trazendo ofertas grandes é super bem tratado. Quem chega sem ter nada a dar é simplesmente no máximo tolerado.
E era assim no dia a dia deles, não apenas em relação ao ambiente da fé. Mas se era assim no dia do evento, era assim em relação também ao ambiente da fé, e era assim em relação ao todo da vida. Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito e nem no todo da vida, foi o que ensinou o Senhor Jesus. Agora olhem bem aqui para mim. Por que eu estou lhes dizendo isso? Já que do ponto de vista da cerimônia simbólica, nós estamos salvos dessa maldade pela socialização de um pão que tem tamanho pré-definido e cálices também que não nos permitem nem mesmo a embriaguez se tomássemos a bandeja toda. É porque nós não somos salvos dessa maldade no evento, na forma. A questão é entendermos que a existência é um caminhar eucarístico, que a existência é um andar de quem distribui ceia do Senhor, aonde vai, no que vai. Como mesmo Paulo disse, porque nós somos o pão, e nós somos um pão. De tal modo que eu sou uma Eucaristia viva. Eu sou em Cristo um pão que está nesse mundo para se oferecer a todos. E você também. Eu sou um cálice de vida neste mundo para se oferecer a todos. E você também. Tanto quanto eu estou neste mundo para, horas, servir com tudo que eu tenho, e horas na minha necessidade ter o coração quebrantado para aceitar ser servido. Mas, sobretudo, entendo, eu tenho que ter olhos para ver quem não tem. E em não tendo, eu não tenho que ter a cobiça em relação a quem tem. Porque eu tenho um Senhor nos céus que vai me socorrer, mesmo que ninguém me socorra e mesmo que os que podem não desejem fazê-lo ou decidam viver fechados no tapumes dos seus próprios egoísmos. Agora, por que eu estou lhes dizendo isso? Pelo resultado. Paulo diz que eles se reuniam para pior, porque aquele evento que poderia internalizar graça, internalizar gratidão, internalizar cura, internalizar bondade, ser uma manifestação simbólica que crescesse para o dia a dia da existência da gente em família, em sociedade, nos âmbitos mais diversos do nosso olhar. Aquilo que era, naquele momento do encontro, um relembrar do nosso significado de viver e de ser neste mundo. Porque nós recebemos do Senhor essa graça absolutamente para além de toda medida, e justamente por isso, porque comemos desse pão eterno, é que somos chamados a nos darmos como pão na vida. E esse acontecimento tinha e tem a finalidade de nos lembrar desse sentido e de nos colocar neste caminho. Todavia, quando a gente vai começando a transformá-lo só num acontecimento ritual, ou no passado, quando era apenas uma manifestação de demonstração de poder de quem podia e quem não podia, em alguns anos passados, já não na antiguidade, mas mais recentemente, foi se transformando num evento de manifestação de superioridade moral. Lembram desse tempo? Não muito tempo atrás, na maioria aí das igrejas. O cara era perguntado toda vez onde tinha enfiado o pinto para poder comer o pão. Porque era só desse pecado que se falava.
Se alguém aqui indigno, aí o cara já tremia todinho. Ele podia ser um corrupto, safado, ser um mensaleiro. De todos os níveis não tinha problema, porque ele santificava o mensalismo dele dando a oferta no gasofilácio. E a religião fazia essa alquimia. Pegue do delúbio e bote aqui, que vira dinheiro santo. Marcos Valério aqui tem a sua santificação. Ou qualquer outro. Eu usei esses nomes apenas por causa do reavivamento nesse fim de semana dessa questão de 2003. Mas podia ser qualquer um. Silveirinha, o Arruda, qualquer um. Bota aqui que fica santo. Traz Durval Barbosa e santifica a grana aqui. Mas até há pouco tempo atrás, o pão e o pinto eram mais ou menos sinônimos, não é? Aí era, veja se você pode. Aí a viagem para dentro do cara era, meu Deus, o que eu fiz? Aí os namorados ficavam angustiados. A menina disse, onde foi que ele pegou? Será que eu deixei chegar muito perto? Ai, não sei o que. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Aí eles trocavam um olhar assim lá dentro. Aí não podia. Sempre são essas questões morais ou conjugais. O cara saiu no pau com a mulher antes da reunião. Aí, se tivesse alguma consciência moralmente aguçada pelo moralismo humano e religioso, ele já chegaria aqui e dizer, ai meu Deus, perdi a ceia só no mês que vem. Fui brigar logo na saída. Havia igrejas mais radicais ainda que diziam o seguinte, você não podia transar com a esposa na véspera, que era para não contaminar a ceia. Olha a loucura. Se fosse no dia, então, seria pecado capital. Se rolasse assim um amorzinho uma hora antes ou duas, suas mãos estariam impuras para tocar no pão consagrado ao Senhor. Isso é o nível do fetiche, da doença, do diminutivo, da antipercepção do significado grandioso do chamado. Paulo está dizendo, quando a gente se reúne em torno da mesa do Senhor, a gente se reúne para verificar se o conteúdo do Evangelho está sendo praticado por nós de fato e de verdade nas expressões que definem o Evangelho e em razão das quais tudo mais se organiza na vida da gente. Porque se no meu coração eu mantiver o espírito fixo e definido na direção de que o Evangelho se manifesta como amor, como misericórdia, como solidariedade, como cuidado, como atenção, como perdão, como graça. Porque é isso que eu recebo do meu Pai e é isso que eu sou chamado a transferir a todos os homens. Se eu me reúno e me lembro que eu recebo o pão da vida de maneira graciosa e indiscriminada, não passei em nenhum vestibular para ser aceito na mesa eterna do amor de Deus, foi tudo de graça, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo ao mundo, não imputando a nós as nossas transgressões. Se eu guardo isso no meu coração, é impossível que isso não se transforme em generosidade horizontal em relação a todos os demais seres humanos. Mesmo aqueles que pareçam ser hostis a mim ou me rejeitem, mas eu continuo sendo insistente como insistente é Deus, que não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e nos seduz, não pela sua dureza,
porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a insistência do amor de Deus que pode nos converter e nada mais. Então, se eu entendo isso, o participar dessa mesa me dilata, me aprofunda, me habilita para viver diante dos homens, renova a minha consciência, restaura em mim as decisões mais excelentes em relação à vida. Vocês estão compreendendo? No entanto, Paulo diz, vocês estão participando disso para pior. Porque vocês estão chegando anestesiados, embriagados. Porque vocês estão pensando que o rito realiza o benefício, ele não realiza nada. A menos que vocês carreguem a Eucaristia no coração, a ceia pronta na alma, para ser servida todos os dias, em todos os lugares, a todas as pessoas, de todos os modos, conforme a necessidade de cada um, conforme a possibilidade de cada um. Agora eu quero concluir dizendo duas coisas antes da gente participar. A primeira é que essas palavras finais de Paulo, quando diz em relação a isso tudo, em sendo praticado no desaviso, no cinismo, na indiferença, no entorpecimento, na dureza, na frieza, e que vem a ser por ele dito como tendo o poder de gerar entre nós fraqueza, doença e até morte. Alguns podem pensar, mas como é que eu conheço um bando de gente que não quer saber de coisa alguma, nem de Deus nem do próximo? Que quando come, come para si, que quando bebe, bebe para si, que só pensa em si. E que parece que vive aí com uma força extraordinária de dragão. Seres indeprimíveis, inadoecíveis, longevos. Com base em que Paulo fala isso? É porque o anjo do Senhor fica vendo quem é para ferir? Pelo amor de Deus. Se fosse numa igreja pentecostal, a imagem seria essa mesmo. Igreja pentecostal, o que tem de anjo com a espada na mão para ver onde é que desce o cacete, não é moleza. É ou não é, minha gente? Mas na realidade, Deus não faz nada. Quem faz somos nós, por uma razão simples. Prestem bem atenção nisso. Lembram do que Pedro disse? Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade, do que, tendo-o conhecido, virem a se afastar dele. Esses se tornam como uma porca que lavada volta à lama, ou como um cão que depois de limpo vem a revolver-se no seu próprio vômito. O que é que ele estava dizendo com isso? E que coincide com as palavras de Jesus ecoadas de novo no Novo Testamento, quando dizem: o segundo estado é pior do que o primeiro. Tem a ver com uma coisa simples, entenda de uma vez: você está danado. É, danado para o bem. Eu, quando nasci, meu pai era um agnóstico. Mas ele me consagrou ao Deus que ele não sabia se existia. Mas disse: se há um Deus, eu entrego esse meu filho ao Deus que existe. Só peço que tu não faças dele um padre, porque os padres não casam e eu gostaria que ele amasse uma mulher e tivesse filhos e conhecesse o prazer e a alegria da conjugalidade e da paternidade. Então faz dele um pastor. Se existe Deus. Isso lá no hospital, ele não sabia se existia, mas se houvesse, era o pedido dele.
E eu cresci ali com minha mãe, falando versículos da Bíblia. Ela era crente presbiteriana, protestante, minha avó, mãe velhinha. Eu ouvia aqueles negócios. Não sabia dessa história do meu pai. Ele só veio a me contar no dia que eu vim a ser ordenado pastor, antes de sairmos para a cerimônia presbiteriana de ordenação. Quando eu tinha 21 anos de idade, ele me contou essa história. Antes disso, eu nunca soube dela. Mas eu ouvia aquelas migalhas de Salmo 23, de Salmo 91, de Salmo 100 e de outros salmos, guardando. Ouvia aquela história de que a porta era larga ou estreita, o caminho era largo ou estreito. Aprendi que dos dois fundamentos, é uma imagem tão simples que qualquer criança entende logo. Construir casa na areia não dá certo, tem que ser na rocha. E o que me era passado é que era a igreja rocha. E a areia era o mundo. Mas estava tudo errado, mas ficou alguma coisa. Eu só sei o seguinte: eu fui um moleque safado. Mas eu via que havia amigos meus muito menos safados do que eu, mas capazes de loucuras muito maiores. Eles não iam até onde eu ia, mas se eles chegassem, eles não sabiam parar. E eu ia e chegava no momento que eu dizia, não, daqui eu não passo. Tinha um negócio aqui dentro de mim que dizia, daqui para lá não vai. E foi assim na infância, foi assim na puberdade, foi assim na adolescência, foi assim na primeira juventude, foi assim até eu encontrar Jesus conscientemente. Para alguns de fora parecia que eu não tinha limite nenhum. Mas interiormente, quantas coisas eu não fiz por causa das referências internas que eu não conseguia nem explicar para mim mesmo, dizendo, não cruza essa fronteira. Não cruza. E eu tentava argumentar comigo mesmo que eu não tinha limites, eu não tinha temor, eu não tinha respeitos humanos, eu não tinha medo de ninguém, e não tinha mesmo, mas tinha uma coisa aqui dentro que dizia, não cruza isso aí. Não cruza. Foi só muito tempo depois que eu fui entender que eu nasci danado para o bem. Pela marca, pela fronteira que tinha sido estabelecida, por essa coisa que para alguns parece uma banalidade, pegar um filho e consagrar a Deus. E que é tudo menos tolice, é a coisa mais essencial que eu possa fazer do ponto de vista de um gesto que se torne contínuo pelo ensino e pelo exemplo. Mas às vezes, mesmo sem o exemplo, como foi o caso do meu pai, o gesto em si, com mais as migalhas que vinham daqui e dali, foram gerando dentro de mim alguma coisa que estava para além de lucidamente ser explicável, mas estava implantado. E eu sabia que se eu rompesse aquela barreira, algumas coisas iriam me fazer um mal horroroso, mais do que em qualquer outro que não tivesse aquela fronteira. Por que eu disse que nós estamos danados para o bem? É porque não há ninguém aqui que, por menos que tenha entendido o Evangelho, já não tenha entendido o suficiente para ter na mente, para ter no consciente, no subconsciente, nos porões do inconsciente, nas entranhas do espírito, a voz, o eco, a semente, o plantio, a referência. Por isso Pedro disse, melhor nunca terem conhecido. Se for para conhecer e ficar tentando brincar de transgredir isso, é melhor
ser um alienado de todo do que ser só apenas um quase discípulo. Porque uma vez que o conhecimento, por menor que seja do Evangelho, nos pervada, nos penetre, nos deixe uma referência, ele é tão poderoso e é verdade tão absoluta que dele já não se dá mais para fugir, e toda fuga é contra a nossa própria vida e existência. Toda. É como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, conhecer a Jesus e depois, e deixando de lado a esperança da ressurreição, nos faz tornarmos-nos os mais infelizes de todos os homens, porque ficamos sabendo e crendo um dia cerca de certas coisas que devagar foram morrendo dentro de nós, como ânimo consciente, mas que jamais nos deixarão como verdades latentes. E o fato de a gente não querer viver pela latência do que um dia foi patente em nós, nos inviabiliza para qualquer projeto de felicidade consciente no planeta. Isso é um fato, como fato é a lei da gravidade. É por isso que Paulo diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Não é preciso ser matador, assassino, roubador quanto mais, adúltero crônico e viciado, nada disso. Basta ter tido a referência, e tanto maior quanto ela tenha sido, maior será a impossibilidade de viver na transgressão do que se recebeu como luz. Mas ainda que ela seja mínima, vaga como um vagalume, mas se ela brilhou um dia em nós, não dá mais para fugir dela sob hipótese nenhuma. Aí o bárbaro mais distante mata 10, levanta e dorme. Mas o cara que sabe sobre o amor e a graça de Deus, transgride em algo aparentemente muito menor, mas se desassossega como se tivesse cometido um genocídio. Ainda mais se dentro de nós habita o Espírito de Deus mesmo. Não dá para ficar brincando de comer coxa de avestruz na cara dos irmãos que passam fome. Não dá para matar os ecos do Evangelho em nós, por mais que a gente diga esse é um novo mover, é um novo entendimento, é um novo tempo, é uma nova compreensão, não dará nunca mais. E o resultado, Paulo diz qual é. Isso deflagra na gente processos de morte. Deflagra. Fracos, doentes, até quem morra. Morre de desamor, morre de culpa, morre de indiferença, morre pela morte da solidariedade, morre. Morre sem precisar morrer. E morre por causa do amor de Deus. Paulo diz para não sermos condenados com o mundo. Porque o morrer não mata. O que mata é um viver cronicamente assim. Isso mata. Mas eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Fracos emocionalmente, fracos psicologicamente, fracos no caráter, fracos na decisão, fracos na mente, fracos na fé, fracos na esperança, porque nenhuma das virtudes da graça de Deus crescerão em nós se o nosso coração andar em indiferença, em frieza, em egoísmo,
em atenções cada vez mais pequeninas e voltadas apenas para o nosso interesse, para o nosso gozo, para o nosso prazer, para as nossas demonstrações, para os nossos desfiles, para o nosso exibicionismo, para a nossa mediocridade cultuada como direito nosso, para o nosso egotismo, que vai matando todo o altruísmo. Não há como alguém manter-se forte, lutando contra o que Deus chama vida, o que Deus chama graça, o que Deus chama força, o que Deus chama amor. Como nos diz Isaías 58, ao invés de ficar se curvando em jejuns de aparência, quebre a cadeia dos que estão acorrentados, liberte os oprimidos, não fujas do teu próximo, do teu semelhante. Abre a tua alma com o faminto, não escondas o pão do necessitado. Então a tua cura brotará sem detença. Então a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então o Senhor andará sobre ti. Então a tua justiça resplandecerá como o sol ao meio-dia. Então tu serás como um jardim regado. Mas o oposto disso enfraquece. Você pode ler a Bíblia todo dia, mas não pratique amor, graça, misericórdia, solidariedade, perdão, paciência, longanimidade, que você será versadíssimo no hebraico e no grego, e seco de alma e fraco de espírito. Altamente depressivo, doente em todas as relações, porque já está adoecido relacionalmente, já há divisão na cabeça dele, no mundo dele, o mundo já é feito de castas, e já separou o joio do trigo socialmente, economicamente, financeiramente, culturalmente, em todos os níveis, e não admite continuar a fazer o esforço para construir pontes, mesmo na dificuldade, aceita as recusas dos outros como não, e se cansa do bem, e torna isso seu álibi de egoísmo, quando não é pior a situação, quando já não é uma determinação de dizer: o Senhor me abençoou a mim, e o meu Pai Nosso é meu Pai meu. Pai meu que está nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida, o pão meu de cada dia me dá hoje, e me perdoa. E graças a Deus, faz isso sem que eu precise perdoar ninguém, nenhum devedor. Vê o teu reino para mim, a tua glória é minha, tudo teu é meu. E eu não dou nada para ninguém. Aí faço um aleluia ao contrário, para ser missa negra. Eis a razão porque há muitos entre vós fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E como eu disse, não é Deus andando aqui colocando o dedo na gente, são mecanismos estabelecidos. Deus não tem que enviar nenhum anjo para me ferir, eu me firo nesse processo. Porque desde que eu entendi o que o Evangelho é, e como eu sou filho e fruto da graça, e como tudo que me vem de Deus e de graça e pelo amor dEle, e eu me nego a transferir isso para o meu próximo, em qualquer que seja o nível da necessidade, ou da minha possibilidade em relação à necessidade dele. E quando eu me nego a viver contra a minha consciência e contra o Evangelho nela plantado, eu deflagro os mecanismos. Por isso Pedro disse, era melhor nunca terem conhecido do que uma vez conhecido, viverem contra a verdade.
porque ela é espada de dois gumes, meus irmãos. Fere, mas fere para a vida. Só que eu não preciso ser julgado se eu me julgar a mim mesmo. É o que Paulo diz. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, não seríamos condenados com o mundo. Mas porque nós não nos julgamos, porque a gente vai ficando embriagado, entorpecido, distraído, sem mais o desejo de olhar para o coração, de rever a vida toda com o espírito quebrantado, de voltar ao primeiro amor mesmo, de sentar na mesa do ágape com sinceridade, não apenas no evento, mas no advento do viver, um dia depois do outro. Ou porque tenhamos nos cansado, ou porque tenhamos ficado cínicos, ou porque tenhamos achado que esse é um esforço só nosso, que pouca gente faz como devolução e como troca. Não importa quais sejam as circunstâncias, nem os ardis, nem os argumentos, nem os pseudo-álibis. Se eu não me julgar, eu serei condenado. Mas se eu me julgar e me converter e fizer novas resoluções, o Evangelho nunca em mim será para o pior. Ele será sempre para o melhor. Sempre produzirá em mim vida e vida em abundância, consciência dilatada, coração farto, alma que não vive a depressão da tristeza, da falta, da ardência de Deus em nós. A gente pode ter outras tristezas, podemos nos sentir acachapados por outras situações, mas mesmo no pior momento a alma nunca vai desistir daquela chama da vida que arde em nós mesmo na era do gelo, dos outros contra nós. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, não fuja do pão, não saia correndo pelo portão. Ai, meu Deus, não dá mais tempo, meu irmão. Ficou para ouvir? Tá danado de graça. Bem-aventurados os danados de graça. Porque até mesmo quando o juízo que é autodeflagrado vem sobre nós, ele acontece para que nós não sejamos condenados com o mundo. É um juízo para separação. É um juízo que pode até encurtar o trajeto para que não se tenha uma trajetória continuamente maligna até que algo possa se tornar irreversível em nós. Por isso, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora, pois, irmãos meus, quando comerdes e beberdes, esperai uns pelos outros, não na forma do rito apenas. Esperai uns pelos outros em relação aos processos de cada um, a consciência de cada um, a compreensão de cada um, ao estado e ao estágio no qual cada um está. Se espiritualmente você acha que tem mais, sirva a quem tem menos. Se você acha que discerniu mais, tenha misericórdia de quem discerniu menos. Agora, quem discerniu menos, não diga eu estou de todo isento. Porque, meu querido, se você compreendeu o suficiente para lhe ter trazido dia após dia até aqui, já é o suficiente para que você não se exima mais, como quem caminha dizendo, eu ainda faço parte daquele rol dos indecisos. Meu pai era um agnóstico e eu era um bebê de um dia. E ele disse, se há um Deus, esse filho é teu. Como há um Deus e havia um filho, Deus disse, é meu.
e até na minha inconsciência, aquela espada me atravessou, de modo que eu fui santamente danado para a salvação. Essa é a minha graça e a sua também. Esse é o meu e o seu privilégio. E se eu me julgar todos os dias, eu não serei condenado com o mundo jamais. Como diz Paulo também, em 1 Coríntios 2, que o homem espiritual a si mesmo se julga e não é julgado por ninguém. O chamado é para que a gente olhe para o coração, se avalie, se entenda. Decida coisas boas e coisas novas. E tome a resolução de que a graça de Deus na nossa vida é para ser espalhada. Em tudo que a gente tem, possui, entende, discerne, nossa vida é para ser uma distribuição de bondades, que são ainda apenas simbolizações parcas e pobres do pão eterno, da graça infinita, do amor incomensurável que nos serve e nos servirá, não apenas hoje, mas de eternidade a eternidade. E bendito seja aquele que assim nos garante que assim é e que assim será. Louvado seja o seu nome eterno, em nome de Jesus. Amém e amém.